Olá, bem-vindo ao programa Silvana Rezende. Eu quero muito poder contar com a sua companhia aqui no nosso programa, que sempre está mostrando pessoas que estão fazendo a diferença, pessoas que estão empreendendo, né? Nós queremos cada vez mais mostrar a importância de se empreender. O que é isso, Silvana? Empreendedorismo? As pessoas têm falado muito, mas eu continuo perguntando e muita gente ainda não sabe. Olha, gente, muitas pessoas têm uma ideia. A ideia está na cabeça, algumas já tirou essa ideia da cabeça, já tiraram essa cabeça da ideia, já tiraram a ideia da cabeça e colocaram a ideia no papel, mas infelizmente não tiraram a ideia do papel. E nós queremos aqui mostrar pessoas que tinham sim um sonho lá na cabeça, que passaram para o papel e que transformaram essa ideia em realidade. E a cada programa a gente está mostrando alguém que está fazendo essa diferença. Alguém com coragem, porque o empreendedor, ele corre riscos sim. Ele, acima de tudo, ele quer fazer as coisas para mudar a vida de outra pessoa. O empreendedor, ele não pensa no dinheiro, simplesmente. O dinheiro vem como consequência. Ele quer fazer com que aquela ideia seja verdadeira. E hoje nós vamos mostrar aqui uma empreendedora. E é muito bom, porque a gente tem mostrado muitos homens, né? E até parece que as mulheres não empreendem, mas elas empreendem sim. E olha que esta mulher que está aqui hoje conosco vai falar de uma coisa que vai mudar e pode revolucionar, inclusive, a questão da saúde no Brasil e no mundo. Eu convido então Sandra Pereira Faça. Tudo bem, Sandra? Tudo bem. Seja bem-vinda. Pode sentar, fique à vontade. A Sandra é diretora da Veritas Biotecnologia, que é uma empresa, na verdade, que cria molécula, não é isso? E uma molécula que pode fazer com que as pessoas possam se libertar e se livrar do câncer. É isso, Sandra? Resumindo, é isso, mas conta pra gente, não é? O que a sua empresa está fazendo hoje, porque depois a gente quer saber também da tua história, como é que você chegou até essa ideia fantástica, não é? Claro, sim. É exatamente isso, Silvana. A Veritas é focada na descoberta e desenvolvimento de novas moléculas, novos alvos para a indústria farmacêutica, né? Então, hoje a indústria farmacêutica, ela realmente precisa ter vários produtos, né? Desenvolver vários produtos. E a nossa ideia é justamente acelerar esse desenvolvimento de novos medicamentos. Então, a gente faz a etapa inicial, bem inicial desse processo todo da indústria farmacêutica, que é a etapa de descoberta de dos alvos, né, interessantes. E hoje a gente eu fico feliz de participar desse programa hoje, porque ontem a gente finalizou um teste com essa molécula que a gente desenvolveu, né, ao longo de 5 anos, né, de empresa, e a gente conseguiu um resultado muito positivo, né, de toxicidade, né, a gente viu que realmente essa molécula não é tóxica, né, em modelos animais. Então isso já é um grande passo e assim uma grande motivação para a gente seguir adiante com essa molécula e fazer as novas etapas, né, de desenvolvimento. Quer dizer, você diz que estão há 5 anos testando. Exatamente. Esse é o grande... Como é que começou tudo isso, então? Esse é o grande detalhe de uma empresa de biotecnologia, né? Nessa área de saúde humana, de desenvolvimento de medicamentos, o prazo é longo, né? Então a gente fala assim de 5 a 8 anos na descoberta e desenvolvimento da molécula e depois mais uns 8 anos para os testes em modelos animais, em sistemas, em seres humanos, enfim, até isso chegar ao mercado realmente. Então é um longo processo e a gente faz a etapa inicial, a primeira, e foram 5 anos mesmo até agora, para chegar nesse ponto que a gente está. Mas como é que vocês escolheram o caso? Olha, nós queremos encontrar uma molécula para, no caso, chegar à cura do câncer. Foi assim que vocês escolheram? Na verdade, foi durante um pós-doutorado, né? Eu fui fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos. Você fez de graduação, o que você fez? Eu me formei em Química aqui pela USP de Ribeirão Preto e toda a especialização, mestrado e doutorado, eu fiz na área de bioquímica. Aí eu fui para os Estados Unidos para fazer o pós-doutorado. E no pós-doutorado, assim que eu cheguei lá, já foi uma mudança muito grande, né, de trabalhar mesmo, né? Até então eu estava aqui, fazia pesquisa muito acadêmica, minha carreira toda estava seguindo, na verdade, para essa área acadêmica, né? E eu cheguei nos Estados Unidos e comecei a trabalhar no Instituto de Pesquisa do Câncer, que era muito voltado
para aplicação realmente da pesquisa, né? Era pesquisa aplicada. E a gente trabalhava diretamente com empresas privadas, tentando desenvolver novas tecnologias e novos alvos. Então, eu já cheguei lá e já foi mudando, né, isso na minha cabeça, né? As coisas já foram tomando outro rumo. Ou seja, você pensava que em continuar ou sendo professora, no caso, Exatamente. que era esse caminho que você pensava, e lá você falou, não, vou ser uma pesquisadora e vou estar focada já no mercado, vamos dizer também. Isso, eu tive muitos contatos, né, com pessoas que já estavam fazendo pesquisa em empresa privada, em indústrias farmacêuticas grandes. Então, esse contato que foi realmente importante, né? Acabei encontrando uma brasileira lá nos Estados Unidos que tinha muita experiência, né, nessa área na farmacêutica, e foi, na verdade, inevitável que a gente juntasse esses conhecimentos, né, e montasse a empresa. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 4 anos. Fui para ficar 2 e acabei ficando você ficou 4. Onde nos Estados Unidos? Em Seattle. É uma cidade, assim, eu falo, é bem diferente de Ribeirão Preto, né? Eu sou apaixonada por Ribeirão Preto, a gente tem um privilégio de ter aqui céu azul grande parte do tempo, né? E lá chove, é cinza o tempo todo. Exatamente. Então, na verdade, foi muito contraste, né? Mas, enfim, foi uma experiência fantástica. Percebeu, quer dizer, você teve mais contato com essa questão da procura também de remédios, de medicamentos para o câncer, não é? Isso. E aí você voltou com essa ideia para cá. Isso, a ideia foi, na verdade a gente abriu primeiro a empresa lá, mas foi em 2008, bem no meio daquela crise lá nos Estados Unidos, e a gente viu os centros de pesquisa realmente sendo fechados. Em contrapartida aqui no Brasil, o discurso era outro, tinha tinha um decreto, né, para desenvolvimento da biotecnologia no país. E eu falei, gente, eu tenho que participar disso, né? Eu tenho que participar desse desenvolvimento da biotecnologia no Brasil. Eu vim com a ideia, na verdade, a motivação toda foi retornar para o Brasil e participar disso e tentar ser, na verdade, pioneiro, uma empresa pioneira, né, nessa área. Aí voltou, então, essa foi e a o que motivação. você encontrou aqui? Olha, não foi exatamente como a gente planejou, né? Então, realmente, a gente ficou lá ao longo de um ano montando o plano de negócios da empresa. Foi tudo muito bem estudado, né? Muito bem analisado. O plano de negócios ficou realmente incrível. A gente começou a ter contato com grandes investidores aqui no Brasil. Ficamos muito contentes de ter a possibilidade de apresentar a empresa para eles. E quando a gente chegou aqui, na verdade, foi uma primeira, assim, grande frustração. Foi um balde de água fria, realmente, porque a gente se deparou com essa realidade brasileira de que um investidor privado nessa área de inovação ainda não acontece no Brasil, né, na verdade. Então, é um negócio realmente que te dá um retorno financeiro a longo prazo, né, como eu falei, são 5 anos para produzir um produto, né. E, além disso, é de altíssimo risco, né? Então, hoje as farmacêuticas trabalham, a cada uma molécula que está lá cada 100 moléculas em teste, uma pode virar realmente medicamento. Então, é um negócio de alto risco, né? E de retorno a longo prazo. No caso, os laboratórios poderiam arriscar, não é? Geralmente são os laboratórios ou até outras empresas também. As indústrias farmacêuticas mesmo, né? As indústrias todas. E vocês não conseguiram esse apoio nesse momento? Não conseguimos, foi realmente, assim, muito frustrante, porque a gente tinha um plano muito ambicioso, né, na verdade. Mas a gente podia realizar, né? A gente tinha tudo isso na mão, era um grande sonho poder voltar e participar, desenvolver esse negócio. Foi muito frustrante, foi realmente, e agora o que a gente faz? E, na verdade, a solução que a gente encontrou foi, a gente precisa começar esse negócio, né? A gente estava apostando tudo nisso, a gente sabia que ia dar certo, vamos incubar a empresa, porque daí você diminui muito, né, o seu custo, né? Aí foi quando eu tive a oportunidade de mandar o plano de negócios para a incubadora Supera, aqui de Ribeirão Preto. E a gente começou a empresa assim, isso que viabilizou o início da empresa. Foi a incubação e as agências de fomento, né, que realmente investiram bastante em inovação nos últimos anos. Para quem não sabe, o que é incubação? Conta pra gente o que é isso. Tá, o que está sendo diferente lá para você? Incubação, eu digo assim que foi, na verdade, no final das contas, foi excelente a gente ter passado, foi uma experiência fantástica, porque durante a incubação você está o tempo todo analisando o seu negócio e você tem, além de tudo, a capacidade de você treinamentos, né? A incubadora oferece
todo o tempo capacitação e treinamento em todas as áreas que você precisa para gerir o seu negócio, né? Então a gente é uma empresa pequena, começando, a gente acaba tendo que fazer várias funções dentro da empresa, mas a gente tem que se capacitar. E vocês têm a estrutura, você consegue ter estrutura lá. E o apoio, consultorias para todas as áreas que a gente precisa, todo o apoio mesmo da incubadora. Que é um projeto hoje do governo do estado, não é isso? Junto com a USP, ali fica do Isso, ladinho da USP, com a prefeitura de né? Ribeirão Preto. Com a prefeitura, isso é muito interessante. Estão chegando perguntas aqui, sim. Eu já queria aproveitar e perguntar para você. O Alexandre Alves pergunta o seguinte: após desenvolver a molécula, qual a dificuldade de colocá-la no mercado? Por que o resultado de tantas pesquisas não chega ao mercado? Onde está o impasse? Sim, exatamente. Isso, na verdade, é o cenário brasileiro, né? Lá fora, isso já é esse tipo de empresa, já existem várias empresas, esses negócios desse tipo, fazendo várias, né? E isso realmente já gira muito no exterior. No Brasil, realmente ainda é incipiente, né, esse mercado. A gente aposta que, na verdade, está tendo toda uma revolução na indústria farmacêutica agora para novos medicamentos, realmente. Tudo seguindo para a medicina personalizada. Então, assim, a tendência é que precisa realmente serem desenvolvidos mais medicamentos. Então, isso que vai ser atrativo. A gente já vai ter uma molécula que a gente já testou, a gente já validou em laboratório que ela funciona, já fez alguns testes em modelos animais. E isso a gente acha que seja atrativo para a farmacêutica. Todo tipo de câncer? A gente vai avaliar isso agora em modelo animal, mas a princípio câncer de origem epitelial, né? Então, de pele? Melanoma, ovário, alguns, pulmão também. Alguns agora, a gente já sabe. De onde veio essa molécula? Essa molécula que vocês inventaram, como é que é? Na verdade, essa ideia... Qual a base? Sim, essa ideia surgiu lá nos Estados Unidos, durante pós-doutorado, né? Várias ideias acabam surgindo. E a gente já tinha descoberto, né, que essa molécula tinha uma molécula específica que ela é modificada no câncer, né? Só no câncer. Então, o que a gente faz é justamente tentar produzir essa molécula, né? Então, a gente injeta em camundongos e o camundongo acabou gerando anticorpos contra aquela molécula, naturalmente, e a gente isolou essas células produtoras de anticorpos desse camundongo e acabou tendo um anticorpo contra essa proteína que tem como característica induzir, inclusive, a metástase no câncer, tá? Então, na verdade... muito específico, né? Então, isso que a gente acha é específico para a doença. Então, a gente espera que tenha menos efeitos colaterais, mais ou menos isso. Mas isso no Brasil ainda não é feito, tudo isso, isso de inovação, né? Ainda no Brasil. Em miúdos, para a gente, até para... Eu sou jornalista, Claro. não sou bióloga, não sou química, mas a gente tem a função aqui de estar trocando em miúdo até para quem está em casa também e que também não conhece profundamente, né? Ou seja, nós temos, tudo é formado de tecidos, né? Temos tecido epitelial, que é a da pele, né? Nós temos vários tecidos, né, que formam os nossos órgãos e tudo mais no corpo. Cada tecido é formado por células, não é? E dentro as células são formadas por moléculas, não é isso? Exatamente. E é uma dessas moléculas, no caso, que forma uma célula do câncer que vocês tiraram e estão pesquisando para achar um anticorpo, ou seja, alguma coisa que consiga... o anticorpo não. O anticorpo, na verdade, o nosso corpo produz como defesa. Isso. Não é isso? Isso. E vocês, no caso, pegaram, por exemplo, essa molécula, injetaram no ratinho, a molécula de câncer, no caso. Isso. Injetaram no ratinho, o ratinho criou os anticorpos, que são essa defesa. E a partir dessa defesa é que vocês vão... Essas células produtoras de anticorpos dele a gente isolou e começou a produzir esse anticorpo em laboratório. Sim. Então a gente tem um anticorpo contra... Coisa que o nosso corpo muitas vezes não produz, vocês produzindo pode virar remédio. Isso. E esse tipo de molécula já está no mercado para o tratamento de câncer, não para essa molécula específica, né, que essa é nova, mas vários tratamentos de câncer hoje em dia utilizam esses anticorpos como tratamento, né? E é a grande tendência, na verdade, porque eles realmente têm menos efeitos colaterais e são muito eficazes, né, para o tratamento. São mais próximos do natural, não é isso? Por isso que vocês são uma empresa de biotecnologia, Exato. né? Nós vamos fazer agora um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando mais aqui do empreendedorismo da Sandra, da Veritas Biotecnologia e falando mais desse experimento fantástico que pode ajudar muito a todos nós.
história pra contar, muita coisa pra levar. Eu tenho a sensação de dever cumprido e o sentimento que eu tenho é de gratidão a todos os meus professores, que tiveram muita paciência comigo, isso eu posso garantir. Quando eu penso no Moura Lacerda, eu penso nos amigos que eu fiz, no conhecimento que eu adquiri, na pracinha, que era o máximo sentar no banquinho da praça na hora do intervalo para tomar cappuccino. Fez todo o diferencial. A cultura que eu adquiri aqui, a convivência, enfim... Eu devo muito à instituição e a todos os conteúdos que eu tive a oportunidade de estudar e conhecer aqui. Então, eu acho que a palavra que traduz tudo isso é satisfação. Com certeza, um dos maiores desafios da sua empresa é lidar com os funcionários. Como liderar, como treinar, como motivar, como ter gente mais comprometida, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Resolver tudo isso não é fácil. E se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. É aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Tenho atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Misturo teoria e prática, tudo isso de forma descontraída, baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas, preparo palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, eu trabalho com coaching. Escolha a sua meta, que eu auxilio você a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanaresende.com.br. Eu te espero lá. Agrada o paladar, aqui tem mais sabor no almoço ou no jantar. Vem pra Coxilha dos Pampas, é um lugar pra sua família e pra descontrair. Vem pra Coxilha dos Pampas, o que você procura só vai ter aqui. Delícias de dar água na boca com um atendimento incomparável, só na churrascaria Coxilha dos Pampas. Estamos de volta com o nosso programa de hoje. Você é sempre muito bem-vindo. Olha, estão chegando muitas perguntas aqui para que a gente possa, né, junto com a nossa entrevistada hoje, especialíssima, responder. Ela que é uma pesquisadora que está aí, né, descobrindo uma molécula que pode nos defender de alguns tipos de câncer. Eu quero mais uma vez apresentar a Sandra Pereira Faça, até no nome, né? Ela tem já a vontade de fazer. E pergunta que está chegando aqui, do Ian Barrichelli. Quais os incentivos que o governo oferece para pesquisas? De que forma isso é feito? Sim, o governo tem, né, como eu falei, quando a gente retornou ao Brasil, a gente quis aproveitar, na verdade, essas oportunidades, né? O governo está interessado em desenvolver biotecnologia no país e tem as agências de fomento que têm programas específicos para pesquisa científica em empresa privada. Então, a gente, na verdade, aproveitou todas as oportunidades que a gente teve para fomento. Então, teve FAPESP, CNPq, FINEP, a gente mandou os projetos e a gente foi selecionado e a gente conseguiu verba para o desenvolvimento, para todo o desenvolvimento prático, né, da molécula. Então, os reagentes, consumíveis, alguns bolsistas também para a empresa a gente conseguiu. Então, isso ajudou realmente a viabilizar, começar esse negócio, né, porque o retorno é longo. Demora para produzir. Tem algum site, tem algum lugar que possa procurar, que está tudo reunido ou não? Tem que procurar o site do governo federal, o site do governo estadual e ver o que é que tem em apoio à pesquisa? Não, eu acho que tem que procurar especificamente, né, no site do Estado de São Paulo, principalmente a FAPESP, que tem programas excelentes para apoio à pesquisa em empresa. FAPESP, sim. Sempre voltados para a inovação, né? Então, se tiver inovação envolvida,
e um projeto bem escrito, bem feito, a FAPESP tem apoiado. Então é FAPESP, CNPq e FINEP. Okay. São os 3 órgãos que têm apoiado a pesquisa. Okay. Mais uma pergunta. Qual é a maior dificuldade encontrada no desenvolvimento da sua pesquisa? É a Nathalie Pilan, que é a nossa diretora aqui da emissora, que está nos assistindo agora e mandou a pergunta para a gente. São vários, né, os desafios, né, de ser uma empresa pequena, de não ter um produto ali que você tem um faturamento ali mensal, né? Então são várias as dificuldades, mas eu diria que principalmente para fazer essa gestão desses recursos de fomento de uma forma assim eficiente, porque eles são por períodos definidos, né, de 1 ou 2 anos, e depois você fica de novo, né? Sem dinheiro outra vez. Sem dinheiro outra vez, e como começar de novo, ou fica guardando verba. Então tem assim, é difícil gerir essa questão desses recursos, né? Assim, para você agilizar, né, o processo. E algumas vezes é muita burocracia, eu acho que a gente tem no Brasil, né? Eu acho que lá fora as coisas andam um pouco mais rápido por conta da burocracia, né? Para o desenvolvimento. Então esse foi um grande desafio e está fazendo essas pesquisas, né, que é pesquisa de ponta sem um investidor privado, né, então está tentando. Então você falou aí dos Estados Unidos comparando com o Brasil, que a gente percebe que aqui as universidades elas são muito dissociadas do mercado e das empresas. Fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, a gente vê empresas dentro das universidades, né? Funcionando ali dentro, né? A gente não sabe aonde começa e aonde termina uma coisa e outra, né? Isso é muito importante, até porque os estudantes já saem preparados para o mercado, coisa que não acontece muito no Brasil, né? Quer dizer, não acontece no Brasil, né? Precisaria de mais isso aqui, as empresas estarem mais, o ensino, né? O Ministério da Educação mudar um pouco a cara das nossas universidades, das disciplinas inclusive, e focar um pouco mais nesta que a gente fala da extensão, né, de estar mais próximo da população? Com certeza, tudo isso que você falou, mas eu acho que está mudando, né? Inclusive, eu acho que Ribeirão Preto, a gente tem tudo para conseguir liderar, né, nessa área, porque a gente tem a incubadora de empresas aqui dentro do campus. Então, é uma questão, assim, eu acho, de tempo para as coisas realmente começarem a acontecer muito aqui, né? Eu acho que seria uma pena se não acontecesse em Ribeirão Preto, porque está tudo caminhando para realmente ser um destaque nacional nessa área. A incubadora tem feito um excelente trabalho, tem um parque tecnológico. Sim, e nós temos a USP, que também já fez vários eventos aí fantásticos. Vários eventos, estão realmente investindo nisso. Eu acho que daqui para frente vai mudar. Eu acho que os estudantes, né, eles têm que ficar atentos realmente a essa oportunidade e começar a enxergar esses outros caminhos, né, de você sair de se formar, não só a carreira acadêmica, você pode abrir um negócio e começar já certo, com o apoio de uma incubadora de empresas, né, e realmente perder o medo e tentar arriscar e pôr em prática suas ideias. Sandra, com certeza se você tivesse seguido a carreira acadêmica, ou seja, você já teria hoje um cargo importante, seria uma professora titular de uma universidade pública, não é isso? Ou até uma grande particular, com uma vida mais estabilizada. Hoje você está aí com este projeto, né, com esta molécula estudando há cerca de 5 anos, você disse que deve ter mais uns 8 anos pela frente. Deve estar ganhando pouco, não é? Porque está vivendo de projeto em projeto, né? Mesmo assim, está valendo a pena? Muito, muito. Na verdade, esse momento agora que a gente vive na empresa, que a gente, como eu falei, né, a gente está terminando um primeiro teste em modelo animal e foi positivo. Então, isso realmente dá, assim, uma satisfação enorme. E eu estou vendo que realmente a gente vai conseguir chegar lá e a gente vai conseguir servir de modelo para que outras pessoas também façam. Porque eu acho, realmente, aqui na USP, a formação é muito boa, é uma formação excelente. Eu vi lá fora, brasileiros realmente se dão muito bem, né, agarram as oportunidades, né? E eu acho que é uma questão, assim, da gente perder esse medo e realmente levar o negócio. Eu realmente acho que valeu a pena e eu fico feliz de saber, assim, que está próximo de eu fechar um ciclo, né, na empresa, porque a ideia é que agora, nos próximos anos, eu consiga passar isso para a farmacêutica, continuar o desenvolvimento, né? Então, a ideia é a gente fazer essa etapa inicial mesmo. E eu estou próxima de fechar esse ciclo e eu estou realmente muito entusiasmada, né, de estar vivenciando Essa é isso. uma das características do empreendedor? Essa coragem, essa vontade, porque aquilo que eu falei no início, o dinheiro virá,
né? Talvez venha, sim, quando a indústria realmente abraçar essa tua ideia e transformar isso aí num remédio onde, né, as pessoas tenham acesso. Sim. Mas o empreendedor é esse que quer ver a vida das pessoas se transformando? Eu acho que sim, sem dúvida. Você tem que estar muito motivado, tem que ter uma motivação muito grande, né? Por trás disso, né? E isso não só para empreender, né? Eu acho que para tudo, né, na vida, né? Na verdade, quando eu fui para os Estados Unidos, ter ido para lá foi assim, um sonho realizado ter ido para lá, e eu me dei muito bem lá, deu tudo muito certo lá, porque realmente era um sonho, era uma motivação muito grande. E a mesma coisa para voltar para a empresa, né? Você tem que estar sempre... Eu acho que, assim, que o segredo é assim, essa motivação, estando motivado, buscando a capacitação, né? Eu, não, na verdade, não fui começar a ser empreendedora, né, de 8 anos para cá. Né? Até então, não. Mas você já era um pouco, não é? Você nasceu em Penápolis, uma cidade pequena, sonhando em fazer USP e conseguiu. Exato. Foi um sonho fazer USP. Foi o empreendedorismo também. Você estava falando para mim que só tinha estudado em escola pública até então. Exatamente. Conseguiu passar na USP, que é outra pública dificílimo de entrar. Exatamente. E você esperava, você sonhava. Você esperava alcançar esse sonho? Olha, na verdade não, né? Inclusive, quando eu vim fazer USP, eu tinha esse sonho de fazer USP, né? Independente do curso, se seria química, biologia ou farmácia, eu tinha sonho de vir fazer a USP, né? Mas não esperava não chegar, as coisas foram realmente acontecendo, e eu acho que o segredo é assim, você está sempre sonhando alto, né? E você acho que tem que estar sempre se exigindo um pouco mais do que você acha que é o seu limite, sabe? Quando eu vim fazer USP aqui, vim de escola pública. Eu lembro na época que eu fiquei com vergonha de falar que eu estava prestando a USP, porque, imagina, todos acharam assim, como assim prestar a USP? Não parecia uma realidade, né, naquele momento. Mas eu fui. Você passou no primeiro vestibular? Passei no primeiro vestibular, estudei muito, passei no primeiro vestibular. Então, isso depois também, né, quando eu fui fazer um mestrado, doutorado, foi sempre assim, tentando ir um pouco além do que eu achava que era o limite, né? Então, eu acho que assim a gente cresce mais rápido. Com doutorado, pós-doutorado, morando fora do país, como é que você arrumou tempo para casar e ter 2 filhos? Sendo mulher, como é que foi isso? Olha, não é fácil, mas eu acho que quando você está atrás, né, de um sonho, quando você está motivado, você acaba conciliando tudo, né? Não tem jeito. E, na verdade, eu vi assim, estar de volta no Brasil, hoje eu vejo como um privilégio aqui ter família perto, né? Então, eu fico muito tranquila com relação aos Foi depois filhos. Que você voltou? Voltei para cá. E foi depois que você voltou, que você se casou, e qual a idade dos seus filhos? Me casei antes de ir para os Estados Unidos, na verdade. E o marido foi junto? Foi junto também ele também fez o pós-doutorado fora. Então, em foi outra área. Um sonho dos dois, assim, realizado na mesma área bioquímica. Sim. Então, foi nós dois. A gente tinha acabado de casar, montado o apartamento, fechamos tudo e fomos fazer o pós-doutorado nos Estados Unidos. Realmente valeu muito a pena. E eu tive um filho lá, na verdade. O meu primeiro filho nasceu lá. Que bom, nasceu um no americano. segundo ano. Pode entrar mais fácil. Ele tem. Mas nasceu lá, né, inclusive, e foi tranquilo, né, na verdade. Agora eu fico mais tranquila de estar no Brasil, perto da família, com tudo indo bem, né, mas é uma questão, assim, de adaptação, você vai se adaptando, né, não é fácil, mas dá para fazer, né. Olha, a produção está dizendo que a gente tem que parar, mas acontece que chegou uma pergunta que eu quero que você responda rapidamente. Conhecendo a pesquisa, você diria que a cura para o câncer está próxima? O que falta é o Diego Bergamin. Eu acho que é um processo demorado ainda, né? Na verdade, infelizmente. Mas eu acho que a gente está passando por um momento de revolução nessa área mesmo, porque a gente está caminhando para a medicina personalizada, onde a tendência é você ter assim aquele medicamento certo para a pessoa certa no momento certo. Então, a possibilidade de você ter mais medicamentos disponíveis para atender diferentes grupos, diferentes casos, né? Eu acho que isso sim é uma realidade, isso sim já está começando a acontecer, e isso vai com certeza melhorar a qualidade de vida dos pacientes, né? Mas a cura realmente assim do câncer, eu acho que, porque é um processo longo, né? Ainda tem muito a ser desenvolvido. Olha, Sandra, mas a gente confia em você, que você está fazendo mais até do que a sua parte para ajudar a toda a comunidade, tá? Parabéns Obrigada. Por ser mulher, por ser empreendedora, mãe.
né, esposa e nessa vontade louca desse projeto teu. E que você consiga, assim, o mais rápido possível, né, conseguir fazer com que essa molécula seja a salvação aí pra gente contra vários tipos de câncer. Parabéns a você. Obrigada. A gente vai fazer agora um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. Eu tenho a sensação de dever cumprido e o sentimento que eu tenho é de gratidão a todos os meus professores que tiveram muita paciência comigo, isso eu posso garantir. Quando eu penso no Moura Lacerda, eu penso nos amigos que eu fiz, no conhecimento que eu adquiri, na pracinha, que era o máximo sentar no banquinho da praça na hora do intervalo para tomar cappuccino. Fez todo o diferencial. A cultura que eu adquiri aqui, a convivência, enfim. Eu devo muito à instituição e a todos os conteúdos que eu tive a oportunidade de estudar e conhecer aqui. Então, eu acho que a palavra que traduz tudo isso é satisfação. A Dipaz Móveis Planejados tem a melhor solução para deixar sua casa ou ambiente corporativo mais prático e aconchegante. Os projetos e orçamentos são feitos sem custo e têm fabricação própria, com o menor prazo de entrega da região e garantia de 5 anos, sem falar nas facilidades de forma de pagamento. E ainda as opções em sofás da marca Arte Sofá e produtos exclusivos da Rivate. Dipaz Móveis Planejados, Rua Alice Além Saad, 855, Nova Ribeirânia. Informações 16 3878 0404. Olá, nós voltamos aqui ao nosso programa, agora com um assunto muito interessante também. Você já ouviu falar em teletrabalho? O que especificamente é isso, né? Como é que estão as regras aí do mercado para esse tipo de trabalho? Quais os direitos, quais os deveres? Como é que uma empresa pode ter alguém trabalhando, né? Um trabalhador de teletrabalho? E para esclarecer essas dúvidas conosco, nós estamos aqui com Daniel de Luca e Castro, que é advogado. Como vai? Tudo bem, Tudo Silvana, bom? boa noite. Boa noite. A gente quer explicar para você também que você pode fazer perguntas por telefone no 21 11 21 33. Também pode mandar para o WhatsApp, que é 98182 1817. E a gente está lá no Silvana Rezende Oficial, no CESP, no Face. Hoje eu estou trocando as palavras, hein, gente? É a hora. E nós também somos retransmitidos pela TV ACESP, que é a TV aberta no Canal 9 de São Paulo, capital. Fala pra gente, Daniel, o que é esse teletrabalho? No primeiro momento a gente imagina assim, teletrabalho é alguém que trabalha pelo telefone, não é? Mas mais o que é? O que é de verdade? Na verdade, teletrabalho, nós podemos conceituar como todo trabalho que é prestado fora das dependências do tomador de serviço, uma empresa, seja ela qual for, mediante o uso de equipamentos de telemática, computador, telefone celular e outras formas de comunicação, né? Então, para desenvolver esse trabalho,
o prestador de serviço, seja ele empregado ou não, ele não precisa necessariamente estar dentro das dependências físicas da empresa. Tá. Por exemplo, deve acontecer muito isso com representantes, com vendedores que Exato. acabam não ficando dentro da empresa. Exato. Mas eles são funcionários ou prestadores de serviço. Exatamente. São aquelas funções que não são braçais, vamos assim dizer, para a gente tentar conceituar bem, né? Aquelas funções mais intelectuais. E aí o prestador de serviço ele pode ser tanto empregado registrado CLT ou um prestador de serviço, quer pessoa física, quer pessoa jurídica. Mas conceitualmente é isso, ele não está dentro das dependências físicas do tomador de serviço, empregador. Tá. Não fica hora nenhuma. Ou ele pode ir, pegar o trabalho e sair para Exatamente. trabalhar. O dia a dia do trabalho ele não é prestado na instalação física do tomador de serviço. Obviamente, algumas reuniões, comparecimento esporádicos. Agora, como é que se faz para controlar o tempo, né, de trabalho desse funcionário, desse colaborador? Exato. Então, nós teremos que diferenciar aquele que trabalha com o vínculo de emprego e aquele que trabalha sem o vínculo de emprego, né? Aquele que não tem o vínculo, obviamente, essa questão de tempo à disposição, ela está sepultada. Não tem o vínculo, você não teria o porquê de controlar a jornada. Não tem um vínculo e tem um contrato, então, de prestação de serviço. Exatamente, um contrato de prestação de serviço. Aquele que tem o vínculo de emprego com carteira de trabalho assinada, as próprias ferramentas no teletrabalho, você consegue parametrizar o horário que inicia e o horário que termina essa jornada, né? Há muita confusão sobre isso. Eu trabalho fora das dependências da empresa, sou registrado, isso significa que eu não tenho que ter controlado a minha jornada. Aí nós vamos entrar numa seara bem mais detalhada, que ela não é tão simples assim. Não estar na sede da empresa não significa automaticamente que a sua jornada não tenha que ser controlada. Tá, mas olha bem, fica difícil também, né, para se controlar. Vamos supor que tem um funcionário que trabalhe fora da empresa e que ele envia um e-mail para a empresa depois das 6 horas da tarde. Vamos supor que o horário dele termine às 6 horas e ele envia um e-mail e ele fala, olha, depois ele vai cobrar, né? Exato. Eu estava trabalhando depois das 6 horas. Exatamente. No que ele tem razão, né? A CLT é bem clara em incluir no capítulo do controle de jornada esse tipo de trabalhador. Qual é a maneira que eu vejo como a empresa tem para se precaver disso? De repente, bloquear o acesso a sistemas de e-mail, deixar esse acesso liberado, obviamente, só no horário comercial ou contratual para não exceder a jornada. É óbvio que isso aí tira um pouco da própria essência do teletrabalho, né? Mas e-mails, mensagens por WhatsApp, você estava falando da participação dos teus telespectadores, perdão, qualquer outro tipo de controle é admitido para você parametrizar a jornada. Tá, então, essa é a cautela do empregador. Mas aí, vamos supor que a pessoa seja mal intencionada, tá? A pessoa quis mandar um e-mail depois, às vezes até não trabalhou à tarde, tirou uma soneca à tarde. Exato. E vai trabalhar depois, ou foi fazer outra coisa, e depois manda o e-mail à noite para comprometer e mostrar que estava trabalhando. Como é que a empresa pode sair dessa? Silvana, depende muito de caso específico, né? Nós teríamos que analisar todo o contexto do contrato que foi feito, o trabalho que é executado, para demonstrar se há realmente essa necessidade de ficar trabalhando até depois das 6 horas ou para que exceda essas 8 horas de trabalho. Tentar fazer uma prova de que até então não foi feito nenhum tipo de atividade, porque então você não tem o trabalho acima de 8 horas, né? Como você disse, nós temos tido bastante processos nesse sentido. Aquelas pessoas mal intencionadas, né, que tentam aí no decorrer do contrato fabricar, entre aspas, provas para uma eventual ação, né? Porque, por exemplo, vamos supor que até um chefe, o líder que fique dentro da empresa, trabalhe em hora extra e ele querendo adiantar o trabalho no dia seguinte, ele acaba enviando os e-mails à noite mesmo, fora do horário. Exato. Não significa que a outra pessoa tenha que responder aqueles e-mails naquele horário. Exato. Concorda? Porque Sim, o chefe está de hora extra, está trabalhando mais, ou ele não tem horário para cumprir, ele tem que ficar direto. Ele está enviando os e-mails. Não significa que o outro tenha que responder naquele horário. Por isso que eu falei
que existem travas dentro do sistema de informática para você interromper a comunicação, né? Não necessariamente um e-mail enviado, ele foi respondido. Então, são as maneiras técnicas que as empresas encontram de fazer frente a pedidos dessa natureza. Na verdade, volto a dizer, é uma deturpação do que é o teletrabalho, porque a essência dele é completamente outra. A essência para o tomador de serviço, ele ter um custo mais barato, porque ele não tem que montar uma estrutura física dentro da sua empresa, né? E para quem presta o serviço, ter um maior convívio com a família, ter uma liberdade e autonomia sobre o seu tempo. Isso, pesquisas indicam que aumenta consideravelmente a produtividade do prestador de serviço. Né? Essa é a essência do teletrabalho. Para quem é disciplinado também, conseguir fazer os horários, né? Porque quem não tem disciplina tem dificuldade desse tipo de trabalho. Exatamente. Né? Mas para pessoas de boa índole, não é isso? Exato, exato. Estão chegando perguntas para a gente. Valéria Prado pergunta o seguinte: existe alguma relação entre home office e o teletrabalho? Home office é um teletrabalho, uma né? Forma de teletrabalho. Uma forma de teletrabalho, sim. Contanto que se não for braçal, não é isso? O teletrabalho. Quando eu dei o exemplo de braçal, é que é difícil. Que não envolva o sim, é difícil. Computador, telefone. Exato, né? Sei lá, você trabalha numa linha de produção, você tem que estar lá dentro da empresa. Poucas coisas talvez você conseguiria fazer fora, às vezes algum relatório, né? Mas aquele trabalho mais braçal é mais difícil de entendê-lo e exercitá-lo fora das dependências da empresa. Mas home office é sim uma das formas de teletrabalho. Tá. Gislene Rocha, quais procedimentos uma pessoa que está começando do teletrabalho deve tomar para iniciar o trabalho? Qual a estrutura necessária? Depende muito da atividade a ser desempenhada, mas o mínimo é um computador, um laptop, né? Algum telefone celular que permita esse tipo de comunicação. É uma estrutura mínima que você tem que ter. Representantes comerciais trabalham muito assim. Né? Dessa forma, Exato. né? E aí, por exemplo, usa-se o carro, o veículo, e também depende do contrato que foi feito com a empresa. Depende do tipo de atividade que você vai prestar. Tá. João Paulo Moreira, Jardim Independência. O mercado já está bem adaptado ao teletrabalho? Sim, o mercado está bem adaptado, sim, e nós tivemos recentemente uma alteração na CLT, já entrando nesse aspecto legal, que equiparou para fins de trabalho o teletrabalho dentro da CLT. Então, assim, aquele que trabalha no teletrabalho tem os mesmos direitos que são previstos na CLT, inclusive em relação à jornada. A gente vê muito teletrabalho na indústria farmacêutica. Que são os representantes. Que são os representantes. Eu que tenho o hábito, vez ou outra, tomar café da manhã em posto de gasolina, a gente sempre encontra uma reunião de representantes, né, que não estão em casa, mas não deixa de ser uma forma de teletrabalho, ele não está dentro do fabricante de medicamento, por exemplo. A indústria de cigarro usa bastante, boa parte da indústria de bebidas também, e trabalhos intelectuais, os projetos, arquitetura, engenharia e vários outros. Agora, você estava falando que existem aí um grande número de ações. Sim. Nesse sentido. Sim, cada vez mais crescentes. Ações de funcionário contra a empresa. Contra as empresas. Na questão de horas extras. Né? Que é justamente o mais difícil de se computar. Exato, e de se conferir. Exato. Por isso que você disse que o que você colocou é que as empresas devem arrumar formas. Sim. Agora, além de travar o sistema de informática, no caso, e não receber e-mail, que outras formas que vocês têm visto que estão dando certo? Silvana, a primeira providência é ter um contrato de trabalho escrito disciplinando muito bem a forma da prestação de serviço, os direitos e deveres, né? Eventualmente até uma compensação de jornada, entendeu? Essa questão técnica de acesso a e-mails é uma questão bastante utilizada. E efetivamente vigiar, por mais difícil que seja, porque a pessoa está longe, né? Porque nós temos uma jornada legal de 8 horas diárias, com intervalo para refeição e descanso, e se você não controla, fatalmente você vai ser condenado. E ter, na verdade, documentações, então, no dia a dia, né? Exato. Quer dizer, se enviou um e-mail, deixa as observações nesse e-mail e vice-versa. Regras bem claras quanto ao horário de envio de e-mails, enfim, você tentar coordenar bem a prestação de serviço para que não tenha esse tipo de problema.
Vamos ver aqui, porque tem mais perguntas aqui que chegaram. Emerson Batista Júnior, Nova Ribeirânia. A tecnologia disponível no Brasil garante condições para o teletrabalho? Sim, garante. Sim, né? Garante. Nivaldo Arruda, quais as características necessárias que um profissional precisa ter para atuar no teletrabalho? Qualificação profissional que toda pessoa deve ter, né? E dependendo muito da função que vai ser exercida, de qual é a atividade. Então, eu vou me capacitar para ser um vendedor, por exemplo, na indústria farmacêutica. Vou treinar e vou efetivamente atuar em prol daquele que está tomando o meu trabalho, entendeu? Não vejo outra forma da pessoa se capacitar. Tá. Nós vamos fazer um breve intervalo aqui agora. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre teletrabalho e também tem vagas de emprego no próximo bloco. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. O primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas com um pouquinho de tristeza porque acaba se desfazendo das amizades, né? Se vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido. O sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui. Com certeza, um dos maiores desafios da sua empresa é lidar com os funcionários. Como liderar, como treinar, como motivar, como ter gente mais comprometida, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Resolver tudo isso não é fácil. E se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. E é aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Tenho atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Misturo teoria e prática, tudo isso de forma descontraída, baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas, preparo palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, eu trabalho com coaching. Escolha a sua meta, que eu auxilio você a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanaresende.com.br. Eu te espero lá. Nós estamos de volta aqui com o nosso programa. Olha, se você quiser mandar a sua pergunta, pode fazê-lo pelo 21 11 21 33 ou pelo 98182 1817, no caso de WhatsApp. E nós estamos também no Face, silvanaresende.oficial. Nós estamos ao vivo aqui pela TV Mais, Ribeirão Preto e Sertãozinho. Estamos ao vivo também pelo site, ao vivo pro mundo, pelo site da TV Mais. E nós somos retransmitidos pela TV aberta, Canal 9 de São Paulo, capital. Nós continuamos aqui agora falando sobre teletrabalho com o Dr. Daniel de Luca e Castro, que é advogado e tem agido, defendido, né, ou não, empresas e, no caso, funcionários, nesse sentido. Você estava dizendo que hoje tem aumentado o número de processos, no caso de funcionários, de colaboradores, sim, contra as empresas, né? Sim. Funcionários que prestam serviço de teletrabalho. Mesmo assim, com esse aumento, as empresas também estão preferindo trabalhar
com funcionários dessa forma, fora da empresa? Silvana, eu vejo que sim. O que a empresa busca é maior produtividade. Aquela empresa que contrata alguém para trabalhar na forma de teletrabalho, ela não faz isso para safar-se de obrigações trabalhistas. Ela quer maior produtividade, ela quer maior satisfação dos seus funcionários. O ajuizamento de ações, ele decorre da própria natureza humana, da própria essência da prestação do serviço, né? O inconformismo, de repente, de alguém achar que não recebeu corretamente. Isso vai existir com teletrabalho ou sem o teletrabalho. O conceito é proporcionar uma maior rentabilidade para a empresa, com a redução de custo, porque, como eu disse, eu não monto uma estrutura para que a pessoa venha trabalhar aqui comigo. É também deixar aquele que presta o serviço mais contente. Por quê? Porque ele administra melhor o seu tempo, ele aumenta o seu convívio familiar, a sua produtividade, ela naturalmente acaba aumentando, né? Então, o fato de ações trabalhistas serem ajuizadas questionando jornada ou eventualmente outros direitos não afasta de forma nenhuma a adoção dessa modalidade de trabalho. Tá. Olha, queria uma outra coisa com você, saber uma outra coisa. Eu já fui funcionária por muitos anos, experimentei essa questão de estar do lado de cá, hoje sou prestadora de serviço, trabalho sob contrato, acho que me dá liberdade também. E outra coisa, né, vai muito da nossa ética também, sem dúvida, de assinar um bom contrato que seja bom para a gente, que seja bom também para o outro lado. Exatamente. E eu sempre falei o seguinte, o que é combinado não é caro, exatamente, não é? Só que, infelizmente, tem pessoas que assinam uma coisa e que depois mudam de ideia e acabam querendo prejudicar as empresas, né? Exatamente. Há um tempo atrás, a gente sempre ouvia dizer que qualquer ação que chegasse na Justiça do Trabalho, o funcionário ganhava, tá? Continua desse jeito, doutor? Não, de maneira nenhuma. O direito do trabalho, ele tem uma natureza alimentar, né? A gente aprende isso desde os tempos de faculdade. Para o direito do trabalho, a validade é daquilo que acontece na prática. Então, não adianta a pessoa ter um contrato de prestação de serviços, seja com pessoa física, seja através de pessoa jurídica, se no dia a dia da prestação de serviço, o empregador trata aquela relação como se fosse CLT, subordinando, exigindo horário e outras formas que a gente tem de analisar se é vínculo, se tem vínculo de emprego ou não, né? Então, isso é uma coisa que tem que ficar bem claro. É óbvio que dentro desse espírito da Justiça do Trabalho, a grande maioria das ações, elas possuem uma margem de êxito, se não total ou parcial. Mas não é uma verdade absoluta também que a empresa vai sentar na Justiça do Trabalho e esperar a condenação. Tem N situações que demonstram exatamente o contrário. O que a empresa tem que ter é uma organização bem firme em relação aos contratos de trabalho, uma assessoria jurídica que acompanhe o dia a dia da prestação de serviços, né? Porque é uma relação muito próxima. Então, o conceito de subordinação ele é muito tênue daquilo que é uma subordinação que caracteriza vínculo, uma subordinação que não caracteriza vínculo. Porque antes havia, né, acho que uma ideia pré-concebida de que sempre o funcionário era vítima e sempre o empresário ou a empresa era, no caso aí, o causador de todos os problemas, né? Sim. Eu acho que a Justiça também está abrindo os olhos para isso e está vendo que dos dois lados podem ter pessoas mal intencionadas, né? Que podem existir, infelizmente, ruins funcionários que são reincidentes, né, em entrar com ações e tudo mais, e do outro lado também, não só empresas, né? Acho que é muito importante isso, que as pessoas percebam essas mudanças também, né? Para que a gente possa fazer dar uma peneirada também e não achar que todos os funcionários serão ruins e todos farão isso, né? Sim, exatamente. A Justiça do Trabalho ela foi criada para proteger o hipossuficiente, que é a parte numa relação economicamente mais fraca, intelectualmente mais fraca. É isso lá atrás, quando da criação da CLT. É óbvio que hoje em dia todo mundo tem muito mais acesso à informação. Então eu não vejo como hipossuficiente hoje o mesmo de até bem pouco tempo atrás. Buscar um direito na justiça é um direito constitucional do cidadão e ele tem que ser exercido.
né? Mas isso não significa, obviamente, que no campo do direito do trabalho que o autor de uma ação vai ter sempre êxito. Porque a empresa também não pode chegar lá depois, né? Quer dizer, acaba não podendo, não tendo condições de fazer isso, né? O funcionário não entregou aquilo que era o combinado dele entregar até o final do mês, não fez o trabalho que ele deveria fazer, a empresa vai lá e vai recorrer até a justiça, né? Exato. Isso não acontece, né? forma Acaba alguma. ficando e tendo prejuízo por conta disso, né? Doutor, muito obrigada pela sua entrevista, pelos esclarecimentos também com relação ao tema, porque é muito importante para que tanto empresas quanto funcionários também, né, tenham assegurados os seus direitos e seus deveres. Eu que Muito agradeço. obrigada, tá? Obrigado. Olha, nós vamos agora, como a gente falou para você, vamos falar sobre as vagas de emprego que nós temos aqui. E hoje, não é? Nós trouxemos aqui um entrevistado que poderá falar para a gente sobre essas vagas, ok? Nós temos aqui no nosso estúdio o Ismael Colozzi. Como vai, Ismael? Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. O Ismael, ele é diretor regional da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo, a CERT, aqui em Ribeirão Preto e região. Como é que vão as vagas? Muitas vagas de emprego? Algumas, Silvana. Algumas. Boa noite a todos. Gostaria, primeiro, de agradecer a oportunidade. E o PAT, né, a Agência Pública do Governo do Estado de São Paulo, está oferecendo essa semana em Ribeirão Preto e região 86 vagas. 86 vagas. 86 vagas. Não Tá. só em Ribeirão Preto, mas em toda a região, que abrange todos os nossos PATs. Para Ribeirão Preto, quantas vagas você tem? Em Ribeirão Preto, nosso PAT hoje oferece em torno de 12 vagas. 12 vagas. 12 vagas de emprego. Tá. Dessas 12 vagas, o que você destaca? Nós temos um destaque como auxiliar de jardineiro, nós temos destaque para guincheiro, para controlador de acesso, porteiro. Nós temos um destaque também na região em Sertãozinho, para 10 vagas para instalador de equipamento telefônico, que são 10 vagas já. Em Ribeirão Preto nós temos 2 vagas pelo PADEF, que é o Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência, que são vagas exclusivas para pessoas com deficiência, que é para auxiliar administrativo, e outra vaga para controlador de acesso. Interessante. Sempre vocês têm vagas para deficientes? Sim, infelizmente é uma dificuldade hoje para o empregador empregar aquelas pessoas que portam algum tipo de necessidade. Não existe deficiente em números necessários ou suficientes para as vagas? Às vezes até existe, mas às vezes ainda falta um pouco de qualificação no trabalhador e às vezes um pouco de receio de às vezes começar um trabalho e às vezes não der conta, mas tudo é uma questão de novos desafios, né? Às vezes a pessoa tem que tentar se lançar, mesmo que hoje nós oferecemos qualificação através da secretaria também, né? Através do Programa Estadual de Qualificação, e às vezes a pessoa pode se qualificar e se empregar, mas sempre temos vagas para pessoas pelo PADEF, em Ribeirão Preto, em toda a região. Tá. Mais vagas, você estava falando? Nós temos aqui em Ribeirão Preto a vaga para auxiliar de produção, também atendente de padaria, atendente de lanchonete e sushi man. Então são várias vagas. São né? várias áreas. A gente tem... Todo dia vocês têm vagas lá disponíveis? Sim, os trabalhadores que estiverem interessados, lembrando que o PAT, né, que é o Posto de Atendimento do Trabalhador, é um serviço gratuito para o trabalhador, também para o empregador. Então as empresas que queiram divulgar suas vagas através dos nossos serviços, entrem em contato, porque não é cobrado nada. Como é que tem que entrar em contato? Por telefone, pessoalmente, por e-mail? Como é que Os funciona? empregadores pelo telefone 3625-7391. 3625-7391. Exatamente. No caso dos empresários, as pessoas que têm vagas. Isso. E os funcionários, no caso, as pessoas que estão procurando Os por emprego. trabalhadores devem procurar nosso pátio na Avenida Santa Luzia, número 203. Avenida Santa Luzia, número 203. Santa Luzia é aquela que fica no final, no início da 9 de julho. Exatamente. 203. De que horas até que horas? Das 8 horas às 17 horas, lembrando que tem que estar com em mãos o RG, o CPF, o PIS, a carteira de trabalho e comprovante de endereço. Vamos repetir? O RG, RG, o CPF, CPF, PIS, PIS, a carteira de trabalho e o comprovante de endereço. comprovante de endereço. Exatamente. Tá. E a pessoa de lá, ela já sai empregada? Como é que funciona? Não. O PAT ele é uma agência pública que faz o encaminhamento para a vaga. Então o trabalhador vai até nós fazemos uma filtragem e encaminhamos ele para a vaga do perfil dele. Então o pedreiro vai ser encaminhado para a vaga do pedreiro. Uma atendente, uma recepcionista para a vaga de recepcionista, desde que ela preencha os pré-requisitos do empregador. Tá. Vocês fazem uma triagem no caso, triagem, né? exatamente. E aí a empresa depois é que vai ver Exatamente. se realmente aquela pessoa se encaixa, tem as características para se encaixar aquela vaga. Ela vai participar do processo seletivo da empresa. Tá. E vocês também estão no site, não é isso? Isso. www.empregasaopaulo.com.br.
que é do governo do estado. Exatamente. Ok. Olha, muito obrigada, Eu Ismael. que agradeço. Tá? Seja bem-vindo. Sempre quando tiver informações, esteja sempre aí participando do nosso programa. Obrigado. Ok? Eu agradeço. Até E mais. eu vou ficando por aqui hoje. Foi muito bom estar com você. Um grande abraço e até semana que vem, com certeza.